Aula 47. Artigo 5º. Direitos e deveres individuais e coletivos. Extradição. Imagina a seguinte situação. Vamos imaginar a situação. Uma pessoa comete um crime no país dela e acaba fugindo para o Brasil. O que acontece nesse caso? Ou então o contrário, um brasileiro comete um crime fora do país e é encontrado aqui. Pode entregar essa pessoa para outro país para que ela seja julgada lá? Extradição é isso. Bom, existe um procedimento chamado extradição, que é basicamente quando um país entrega alguém para outro, para que essa pessoa seja julgada ou cumpra a pena que ficou pendente lá fora. E esse processo tem várias regras constitucionais que servem para proteger tanto o Estado brasileiro quanto os direitos da pessoa envolvida. Primeiro ponto importante. Extradição de brasileiros natos é proibido por nossa Constituição. Se a pessoa é brasileira nata, o Brasil nunca pode entregá-la a outro país, por nenhum motivo. E aqui já vai uma perguntinha para você pensar. E se esse brasileiro nato cometeu um crime horrível fora do Brasil, o que acontece? Nesse caso, o Brasil não a entrega, mas pode julgá-lo aqui, aplicando a lei brasileira, desde que o crime também seja punível no Brasil. É o chamado princípio da nacionalidade ativa. Agora, quando o assunto é brasileiro naturalizado, aí a história muda um pouco. A Constituição permite a extradição em duas situações específicas. Se ele cometeu um crime comum antes da naturalização. Se tiver envolvimento com tráfico ilícito de drogas, em qualquer momento. Perceba que o tráfico é tratado de forma mais severa. Ele permite extradição independente do momento em que o crime foi cometido. Repare que, no caso do tráfico, a regra é bem mais rígida. Ele pode gerar extradição mesmo que o crime tenha acontecido depois da naturalização. E, claro, nada disso acontece de forma automática. A extradição só pode rolar se houver um pedido oficial do outro país, e quem dá a palavra final é o Supremo Tribunal Federal, STF. O STF vai verificar se todos os requisitos legais e constitucionais estão certinhos antes de aprovar ou negar o pedido. Outro detalhe muito importante: ninguém pode ser extraditado se o motivo for crime político ou de opinião. Isso é uma garantia fundamental. O Brasil não entrega alguém que está sendo perseguido politicamente, por exemplo, por lutar contra um regime autoritário. Esse tipo de proteção reflete o compromisso do Brasil com os direitos humanos e a liberdade de expressão. Agora, pensa comigo. Imagina um jornalista estrangeiro que criticou duramente o governo do país dele e foi acusado lá de subversão política. Se ele fugir para o Brasil não vai extraditá-lo, porque ele não cometeu um crime comum, mas sim exerceu um direito de opinião. Isso mostra que a Constituição não se preocupa só com a lei, mas também com a justiça e a liberdade. E mais um detalhe técnico importante, mas que cai em prova, viu? A extradição só pode ocorrer com base em tratado de extradição entre o Brasil e o país solicitante, ou então com promessa de reciprocidade. Ou seja, o outro país precisa também se comprometer a entregar pessoas ao Brasil em casos semelhantes. É uma troca justa, um acordo internacional. Ah, e tem mais uma limitação. A pessoa não pode ser extraditada por crime cuja pena seja de morte ou de prisão perpétua. Como o Brasil não admite essas penas, ele não autoriza a extradição para países onde a punição seja desse tipo. Então, por exemplo, se um país pede extradição de alguém para aplicar pena de morte, o Brasil só concede se houver garantia formal de que a pena não será executada. Para resumir, brasileiro nato nunca pode ser extraditado. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado se cometeu crime comum antes da naturalização ou se envolveu com tráfico de drogas, a qualquer tempo. Ninguém pode ser extraditado por crime político ou de opinião. O Brasil também não autoriza a extradição quando o país que fez o pedido aplica pena de morte ou prisão perpétua. A decisão sobre extradição fica nas mãos do STF, que analisa o caso com base em tratados internacionais ou na promessa de reciprocidade entre os países envolvidos. O processo de extradição é decidido pelo STF, com base em tratado ou promessa de reciprocidade. Então, para fechar, a extradição é um exemplo de como a Constituição tenta equilibrar a soberania do Brasil com respeito aos direitos humanos. Ela mostra que o Estado pode cooperar com outros países na punição de crimes, mas sem abrir mão dos seus princípios constitucionais.